Atenção, pessoal do Campo Santo Inês. Nós estamos com mais uma videoaula aqui no projeto Estudar Juntos. E nós temos um conteúdo programático da educação física escolar, certo? Então, sou o professor Antônio Cunha Filho, mais conhecido como Antônio, para quem não me conhece. Para quem me conhece, ainda continua sendo o professor Antônio. Então vamos lá, nós temos conteúdo programático e nós vamos falar sobre a educação física e a importância da educação física, o padrão estético contemporâneo, esportes e exercício físico e saúde. Então, são temas importantíssimos para o Enem, são temas de extrema relevância para vocês que vão fazer o Enem, tanto os estudantes do IFMA Campo Santo Inês, quanto quem irá participar dessa videoconferência, dessa live, dessa videoaula relacionada à educação física. Então vamos lá. A educação física no Enem. Por quê? Muita gente se pergunta, por que educação física no Enem? Já que a educação física se tem mais prática e geralmente as pessoas veem a educação física como um conteúdo prático. A educação física ela compõe a matriz de referência do Enem também, né, e deve ser cobrados também dos estudantes na prova de linguagens e código de suas tecnologias. Nessa matriz de referência do Enem tem também literatura, língua portuguesa, artes, comunicação, enfim, existem vários conteúdos atrelados às linguagens, códigos e suas tecnologias. Língua inglesa, espanhol e inglês, tudo está atrelado a essa referência do Enem. E a educação física também, não existe um conteúdo da educação física. Por isso que muitas vezes, muitos alunos acreditam que não tenha educação física no Enem. Mas existe educação física. Porque os conteúdos geralmente vêm trabalhados através de uma interdisciplinariedade. Ou seja, o Enem são longos textos e principalmente de interpretação. Difícil de interpretação e cansativo, exaustivo. Então muitas vezes as pessoas passam por questões sem perceber, né? E às vezes nem respondem, né? Então leia, né? Resista, estude. No final desse vídeo eu vou dar algumas dicas para a prova do Enem. Então existem vários conteúdos interdisciplinares, educação física relacionado com geografia, educação física relacionado com matemática. Inclusive eu já fiz alguns trabalhos relacionados a jogos matemáticos. Existem vários tipos de conteúdos relacionados à própria educação física. Então, nós não podemos perder tempo e precisamos estudar todos os conteúdos referentes a matrizes curriculares e as referências do Enem. Então, embora muitos saibam que assuntos relacionados à educação física compõem essa matriz, mas poucos se interessam em estudar. Então nós vamos ter algumas videoaulas neste canal do YouTube referente à própria educação física. Então essa grande área contempla, como eu falei para vocês, né, língua portuguesa, literatura. Então todos os anos o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ele exige um conhecimento específico, né, para que você possa ser pego de surpresa. Então estude essas questões. Já pensou, você perde 20 questões porque você acha que não tem tanta relevância assim. Então, confira um plano de estudo para a educação física, né, no Enem. Nós vamos trabalhar quase todos os conteúdos da educação física nesse canal relacionado ao Enem, conteúdos que trabalham uma forma interdisciplinar também. Então, nós vamos desenvolver um guia estudo para todos vocês participarem dessas videoaulas e saírem daqui realmente de uma forma preparados, né, com uma garantia de uma boa nota no Enem, certo? Então, nós vamos trabalhar
a educação física escolar, né? Aqui alguns alunos da educação física do IFMA Campo Santo Inês, aqui é uma aula de ginástica. Só para saber realmente como é a prova da educação física do Enem. A educação física no Enem, ela não é só jogar bola, né? Como muita gente acha que a educação física é apenas jogar bola, mas não é só jogar bola. Você deve estar se perguntando que questões é essa. Por exemplo, essa aula aqui, essa imagem na quadra do IFMA Santo Inês, a gente está trabalhando uma aula de ginástica acrobática, né? Nós desenvolvemos algumas capacidades, habilidades físicas também. Então não se engane que é só jogar bola, educação física. Educação física tem uma linha de conhecimento, existem conteúdos programáticos e nós precisamos aplicar, né? A gente não aplica só na prática, mas na teoria também. E é justamente esses assuntos que podem ser cobrados na maior prova avaliativa do país, que é o Enem. Então, além disso, é comum questões que envolvam assuntos da atualidade, diversos assuntos da atualidade e que juntam disciplinas, como eu falei anteriormente. Qual o assunto da atualidade hoje? Covid-19. Qual o assunto que nós podemos trabalhar? E nós vamos trabalhar aqui nessas videoaulas relacionados à pandemia que nós estamos enfrentando. Ou seja, muitas pessoas estão em casa, não tem mais educação física, não está tendo mais aula, então todos estão em casa. Então é preciso e é necessário trabalhar questões relacionadas a isso. Ou seja, a Covid-19, ela ataca principalmente aqueles que têm um sistema imunológico baixo. E a atividade física e o exercício físico aumenta esse sistema imunológico. Nós vamos estudar isso também já na linha de educação física e exercício físico e saúde, certo? Então vamos lá. O que estudar para a educação física? A educação física, como eu falei, são diversos conteúdos e nesses conteúdos a gente vai trabalhar esportes. Nós vamos trabalhar exercício físico e saúde, padrão estético e contemporâneo. Então, existem esses conteúdos programáticos. Geralmente a prova apresenta um texto acompanhado de tabelas do próprio Enem. Existe uma redação enorme, textos enormes, e vem realmente nas entrelinhas esses conteúdos. Então eu devo estudar para o Enem, principalmente na educação física, esses conteúdos que possam interrelacionar com a parte corporal, com a parte de movimento corporal, saúde, exercício físico. Então a gente tem que estar inteirado, caros alunos, de todos os assuntos relacionados ao bem-estar físico, social, mental, e a gente deve falar sobre o que é saúde daqui a pouco. Então é necessário vivenciar todos esses aspectos e o Enem cobra isso. Então, o primeiro conteúdo que nós vamos abordar é o padrão estético contemporâneo. Padrão estético contemporâneo. Esse padrão é um assunto muito discutido atualmente, inclusive já foi tema do Enem, esse tema de padrão estético. Ou seja, nós necessitamos, acima de tudo, ter e ser aceitado do jeito que nós somos. Existem vários padrões de beleza, proposto muitas vezes pela mídia. Esses padrões nós precisamos nos questionar por que nós temos que trabalhar com esse padrão estético proposto pela mídia. Olha só, esse padrão ele pode desenvolver algumas patologias. Essas patologias são o quê? Severas, como vigorexia, anorexia e bulimia. As pessoas não aceitam o corpo que elas têm, não aceitam porque elas têm esse próprio corpo. Fazer dieta, estar magro, deixou de ser apenas assuntos relacionados à saúde, entrou com um rol da moda. Muita gente quer ter um padrão específico, principalmente modelos de pessoas proposto pela mídia, e o desejo e a busca constante dessa imagem perfeita faz com que, principalmente pelas redes sociais, tem colaborado para o consumismo.
né, esse consumismo exagerado de roupas, cosméticos e até anabolizantes. Além do desenvolvimento de patologias severas, como anorexia, né, vigorexia e bulimia, né, como vocês olhem aqui na imagem, a primeira imagem, uma menina vomitando, né, a bulimia, que a pessoa ela se alimenta, mas ela se arrepende daquilo que ela come e começa a vomitar. A anorexia, ela mesmo magra, mesmo com baixo peso, ela se vê no espelho, na balança, como se estivesse muito pesada. Né? E a vigorexia, que é o contrário da anorexia. A pessoa já é forte, já é cheia de músculo, mas se vê magro, vê ainda realmente com um padrão de corpo aquém aquilo que ele está. Certo? Então, olha só, a gente já vai trabalhar aqui com exercícios físicos e saúde. A gente vai só passar por esses conteúdos e a gente vai trabalhar esses conteúdos mais tarde, né, no próximo vídeo, mais detalhadamente, sobre educação física e saúde. Então, por que educação física e saúde, Antônio? Eu falei anteriormente para vocês dessa importância da educação física, né, em relação à própria saúde. Fazer atividade física hoje existe diversos benefícios, né? Circulação sanguínea, metabólica, corpórea. Então é necessário para a sobrevivência da humanidade praticar atividade física, porque a não prática, o sedentarismo, leva para várias comorbidades, várias patologias, várias doenças e levam principalmente à morte. Então, é sobrevivência fazer atividade física. Nós necessitamos realizar essas atividades. Então, a atividade física e saúde, ela vem com uma importância tremenda dentro do Enem. Além dos conceitos teóricos sobre esporte, danças, lutas, a saúde é importantíssimo incluir neste cronograma de estudo. Em relação a exercícios físicos, o assunto há algum tempo é muito debatido na sociedade e possui um leque de informações que incluem desde benefícios para o corpo até as novas práticas esportivas. Então mantenha-se sempre atualizado, mantenha sempre, por exemplo, essa imagem aqui, eles estão fazendo alongamento. E esse alongamento, de uma forma mais ampla do movimento, mais com volume, com uma duração maior, ela se torna flexibilidade, que é uma capacidade física motora para aumentar a amplitude dos movimentos. Então é extremamente importante a gente fazer alongamento, que é um tema também específico da educação física e saúde, da capacidade física motora, para que a gente possa fazer outros movimentos corporais. Ou seja, é uma engrenagem, uma coisa puxa a outra. Então é interessante nós interarmos em todos os assuntos e buscarmos também fontes fidedignas relacionadas aos exercícios físicos e saúde. Então, olha só, é importante a gente entender a definição da saúde. Né? O que é a saúde? Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define saúde não apenas como a ausência de doença, mas como uma situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. É importante a gente lembrar dessa definição, porque a doença muitas vezes faz com que a gente ache que nós não temos saúde. Né? Mas, por a gente estar ausente de doenças corporais, nós achamos que nós estamos saudáveis. Né? Pelo contrário. Né? Não é porque eu não consigo identificar uma doença que eu estou saudável. Vocês têm que ter uma qualidade de vida. Você tem que ter um bem-estar mental e social para ser saudável. E por isso que a importância da educação física, da atividade física, porque ela faz com que todos os quesitos que a OMS pede em relação ao bem-estar mental e social, a própria educação física traz, né, em relação aos seus conteúdos programáticos. Nós vamos trabalhar esportes daqui a pouco, nós vamos falar, e esse esporte, ele traz vários significados e importância para
para a parte social, para a organização, para a tomada de decisão, para a iniciativa, para superar desafios. Então o esporte ele faz com que nós tenhamos uma interação social também com o meio, para que nós possamos realmente superar alguns obstáculos que muitas vezes são ocasionados pelo nosso próprio corpo. Certo? Então, existem alguns temas importantes para serem estudados e geralmente caem no Enem. Temas como obesidade, diabetes, taquicardia, pressão alta, osteoporose, depressão, estresse, ansiedade, insônia. Ou seja, existem vários outros temas relacionados a patologias que são inerentes, tem uma relação direta pela uma falta de atividade física. Então, além desses tópicos, né, citados aqui, que eu citei para vocês, pode ocorrer, por exemplo, questões que falem sobre dieta alimentar, que citem alimentos que colaboram para o aumento de massa muscular, né, que tipo de carboidrato, né, e para quem malha sabe que é necessário, né, repor esse carboidrato gasto muitas vezes com um treino muito exaustivo numa academia. Gorduras ou proteínas, nesse caso, é possível perceber uma relação com a biologia, né? Existem muitos conteúdos, principalmente da fisiologia humana, relacionado à biologia. Dessa maneira é importante que o estudante, que todos vocês, que o estudante saiba não apenas conceitos, né? Como eu falei, que nós estamos conduzindo essa aula, mas tenha a experiência, né, e a vontade de relacionar com outras disciplinas, com disciplinas interdisciplinares. Certo, galera? Então, como todos sabem, o exame de ensino médio, né, tem assuntos muito atuais, né? Com certeza vai cair assuntos relacionados à Covid-19. Então a gente tem que nos inteirar com isso. Na próxima slide, ou melhor, na próxima aula nós vamos trabalhar especificamente com isso. Esportes, né? Chegou os esportes. Os esportes, como eu falei para vocês, é importantíssimo, né? Na educação física, geralmente a gente trabalha muito esporte na educação física escolar, né? E todo mundo quer esporte. Professor, eu quero basquete, eu quero jogar futsal, eu quero handball, professor. Eu quero, né? Se a gente propõe outro conteúdo relacionado a não esporte, né? Muitos já não querem, né? Então, os esportes, nós vamos falar sobre 3 tipos de esportes aqui: esportes coletivos, individuais e esportes radicais. Olha só, galera. Quando o assunto é esporte, educação física, rapidamente pensamos no esporte, né? Como eu falei para vocês, né? A galera já lembra do esporte. Sem dúvida, é um dos conteúdos mais importantes na prática corporal de movimento, mais importante na educação física escolar. Porque, assim, o que é esporte, na verdade? É um conjunto de atividades físicas ou de jogos que exigem habilidade, né, que obedecem regras específicas e que são praticadas individualmente ou em equipe. Né? Isso aí é esporte. Segundo Aurélio, o esporte é isso. Então, é um conjunto de habilidades, mas para eu praticar esporte, eu preciso ter as outras habilidades, né? Eu preciso saber como correr, como andar, como se movimentar, né? E por isso que a educação física é importante nesse sentido. Eu não saio já aprendendo a fazer esporte. Mas para o Enem, o estudante precisa, e vocês precisam se atentar não apenas a conceitos, né? A termos apresentados nas provas. É importante ter uma visão geral sobre o assunto. Geral sobre o esporte coletivo, geral sobre o esporte individual, geral sobre esportes radicais. Né? E a importância da atividade física para a saúde, né, como falamos anteriormente. Tanto para a prevenção, cura de doenças e desenvolvimento social. Por exemplo, pode te ajudar a responder a várias proposições. O esporte ele ajuda a questão social, né,
a fazer com que as pessoas realmente superem-se as suas próprias dificuldades. Então, para a prova de educação física no Enem, você pode precisar de você se preocupa com regras, mas não se preocupa tanto com regras específicas, né, do futebol, do futsal, do handebol, né, apesar de a gente conhecer a própria educação física. Mas vale conhecer algumas modalidades esportivas e ficar por dentro das diferenças entre elas, né? Por exemplo, esportes coletivos. Os esportes coletivos, né, eu vou até colocar aqui um slide aqui, esportes coletivos, individuais e radicais, né? A gente percebe aqui, ó, alguns esportes coletivos, né? O futebol, né? O vôlei de praia, né? Esportes, basquete, né? O handebol, polo aquático, são esportes coletivos. Requer a participação de 2 ou mais pessoas em oposição a outra equipe. Dentre os esportes mais populares foi esses que eu destaquei para vocês. Os esportes individuais, né? Vocês percebem aqui nos slides, né? O atletismo, a natação, o ciclismo, né? O xadrez, tênis, judô, lutas, né? São esportes individuais. E os esportes radicais, né? Está relacionado à prática esportiva também, né? Com certo grau de risco, que eleva a adrenalina do corpo devido às condições adversárias, né? Em que são realizadas, como altura, velocidade e outras variantes. A gente percebe aqui o próprio surf, que é um esporte individual e também de aventura, o mountain bike, né, o montanismo. Então existem vários tipos, o bungee jump, mergulho, são atividades radicais. Né? Eu vou nos próximos vídeos, eu vou falar sobre vários esportes, né, e são listados no Enem, esportes que muitas vezes nós nem conhecemos. Então, esses conteúdos nesse primeiro live, nesse primeiro vídeo aula, realmente para a gente conhecer que existem conteúdos da educação física escolar, né? Esses conteúdos precisam ser abordados. Então, para finalizar já aqui a minha participação com vocês, eu vou falar aqui um pouco das dicas para a prova do Enem, né? Então, dicas. Primeiro, crie um cronograma de estudos. Vocês têm que se organizar, você precisa escrever qual horário você vai estudar, e você está em isolamento social, você está em confinamento, e é necessário, acima de tudo, você se organizar. Separe qual disciplina será estudada em qual dia da semana. Então, segunda-feira, eu vou estudar redação, que redação já é a parte 50% da nota, né? Então, segunda-feira toda minha segunda eu vou estudar redação. Terça-feira vou estudar matemática e física. Quinta-feira eu vou estudar química e biologia, né? E por aí se vai. Então, você precisa se organizar, fazer um cronograma, uma tabela de estudo, certo? Em seguida, liste os assuntos de cada disciplina e defina a ordem que serão estudados, de acordo com o período que se tem para estudar até a prova. Ou seja, você tem que se organizar, né, e fazer um projeto definido na sua vida, e principalmente relacionado ao ensino médio, ao Enem, né, o que você vai estudar, quanto tempo, né? O Enem ele foi adiado, né? Provavelmente vai ser próximo ano, por conta da pandemia. Ele vai adiado, você tem mais tempo ainda. Nós estamos praticamente no meio do ano. Nós temos 6 meses para estudar. Se for em janeiro o Enem ou em dezembro, eu não sei. Então nós tem 6 meses, apesar de achar muito, ainda é muito pouco, né? O Enem é uma prova realmente muito cansativa e com muitos conteúdos. Nós precisamos nos organizar, estudar cada conteúdo, cada assunto e fazer uma organização melhor. Certo? Então, terceira dica, é importante concluir o estudo de cada assunto no mesmo dia, para que não seja necessário atrasar o cronograma. O que acontece é que a procrastinação, né?
A gente não termina um, depois vai para o outro, não termina. Ou seja, todos aqueles outros que nós não terminamos acaba sendo perdido porque nenhum foi concluído direito. E coloque em prática tudo que estudou. Né? Coloque em prática, tenho certeza que você terá êxito, né? Apesar das dificuldades, né? Nós teremos êxito. Vamos vencer essa Covid-19, vamos vencer tudo aquilo que estamos enfrentando. Certo? Quero só deixar uma mensagem para vocês. Estamos distantes e separados, porém estamos juntos e conectados. Certo? Um abraço virtual para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!